paz do Senhor Jesus, quero compartilhar com os amados irmãos Salmos, a palavra, que está em Salmos 14, que tem o título na minha Bíblia, Corrupção do Homem. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, fazendo abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse pão, e não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém? Vamos à meditação aqui, que se encontra na palavra do Senhor Jesus, que tem um outro título também, a nossa meditação, Aprender a Confiar. Certa vez um homem procurou o seu pastor e disse-lhe: não quero mais saber de Deus, chega de fé, chega de religião. Para justificar sua decisão, ele alegou que a sua esposa, por quem tinha orado insistentemente a Deus, a fim de que fosse curada de uma grave enfermidade, acabara de morrer. Minha esposa faleceu, mesmo acreditando no que diz a Bíblia. Tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Não há Deus. Isso tudo é bobagem. Quantas pessoas têm caído no desalento por não entenderem que sua concepção sobre Deus está totalmente errada. Elas acreditam que se pensarem positivamente, os seus desejos irão acontecer. Isso não é fé. Fé nada mais é do que confiar na direção de Deus para a nossa vida, seja ela como desejamos ou não. Confiar em Deus não é uma questão de acreditar que Ele fará tudo o que lhe pedirmos, exatamente da maneira como queremos e na ocasião que solicitamos. Fé é continuar acreditando e confiando nele, mesmo quando as suas respostas às nossas orações é exatamente contrária ao que lhe pedimos. Fé é acreditar que Deus sabe o que é melhor para nós. Eu creio nisso, porque o Senhor, Ele é a sabedoria personificada na pessoa de Jesus. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele conhece o hoje, o amanhã e o depois. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor que nós achamos ser necessário para a nossa vida naquele momento em que pedimos. Mas passando 2, 3 dias, aquilo não é tão importante como era naquele dia. Então nós esquecemos. E quando é verdadeiramente importante, que importa, nós batemos na tecla todo dia. Nós clamamos ao Senhor todo dia. Até que o Senhor, que o nosso pensamento positivo, a nossa fé,
incondicional, num Deus que tudo pode, num Deus que tudo faz, no tempo certo e na hora exata acontecerá. Porque Ele não é homem, quando Ele nos faz promessa, Ele cumpre. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra com a sua palavra. Se Ele te prometeu, Ele irá cumprir no tempo determinado. Porque para chegar o tempo da bênção é um tempo de preparação, é um tempo de condicionamento, de posicionamento para você receber, porque muitas vezes nós não estamos aptos a receber as bênçãos do Senhor. Quantos recebem as bênçãos do Senhor e mete os pés pelas mãos? Ou então nem lembra de agradecer? Nem retorna mais ao templo, não procura mais o pastor, nem para dizer muito obrigado pela sua ajuda, pelas suas orações, pelas suas intercessões. Quantos? Eu tenho visto no meio da minha caminhada. Muitos procuram Jesus, procuram a palavra, a oração, assim quando eles foram acometidos de uma enfermidade, uma gripe, uma febre, procuram um médico. Realmente, Jesus, Ele é o médico dos médicos, Ele é Senhor dos senhores. Mas nós temos que buscar, em primeiro lugar, os reinos dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor acrescentará. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu tomei posse dessa palavra, porque ela é verdadeira, porque ela é real, porque muitos buscam somente como um remédio, ou ali na farmácia comprar um remédio, ou ali no médico para ele passar uma medicação, né? Para ele me examinar. Vai ao médico dos médicos, vai ao Senhor dos senhores, pois tem enfermidades, a enfermidade da alma. Só quem cura é o doutor Jesus. Quando você se propõe a confiar, quando você se propõe a crer, a entregar a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele nos chama pelo nome. Ele é um Deus fiel, um Deus zeloso. Ele tem ciúme de mim e de você. Ele tem cuidado, porque Ele é o guarda de Israel. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Vamos buscar, em primeiro lugar. Vamos orar. Vamos ler a palavra, vamos nos alimentar. Vamos alimentar desse combustível que aviva a nossa alma, que formoseia a nossa vida, pois Ele é fiel. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas há um tempo determinado para todas as coisas entre os céus e a terra. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de construir e tempo de derribar o que se foi construído. Não é verdade? Quantas construções estão sendo, destruídas para fazer um prédio, fazer um condomínio, né? Porque o tempo pertence a Ele. Ele é o Deus Criador, Ele que criou, em Gênesis, Ele criou todas as coisas. E Ele nos criou à imagem e semelhança. E Ele não nos criou para sofrer. O sofrimento que muitas vezes nos aprisiona é a nossa conduta, a nossa caminhada, a nossa jornada, porque nós não trilhamos o caminho certo, nós procuramos atalhos para facilitar.
E por isso que nós, né, sofremos. Muitas vezes, né, nesse atalho, nós adquirimos vícios, hábitos que não conduz com a palavra de Deus, que não conduz com a educação que o teu pai e a tua mãe te deu. Aí por isso que nós sofremos as consequências, porque todos os atos, né, quando nós plantamos uma semente, plantamos feijão, vai dar um tempo, feijão acho que dá em 3 meses, né? Mas tem um fruto que eu gosto muito, que eu plantei no meu quintal, que chama-se pitomba. Meu filho estava com 1 aninho, ele só foi dar fruto quando meu filho estava com 10 anos. O tempo da frutificação é o tempo do crescimento, é o tempo certo, determinado pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, abençoe a tua vida, a tua casa, o teu trabalho. Que Deus seja contigo por onde você for. Que o Espírito Santo seja o teu guia. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Jesus está voltando. Não esqueça. Corra aos pés do Salvador.